nos habitar. Agora, ouça isso. Dentro do ponto de vista da doutrina, da realidade, da trindade, o Espírito Santo é aquele no qual o Pai e o Filho se encontram. Veja isso. O Espírito Santo é aquele no qual o Pai e o Filho se encontram. Agora medite, meus irmãos e irmãs. Se o Espírito Santo é aquele no qual o Pai e o Filho se encontram, ele é o Espírito da comunhão. O que significa para nós esta realidade da sua habitação? Significa que na habitação, quando ele vem nos habitar, ele traz a realidade daquilo que é a comunhão do Pai e o Filho. Percebe? Aí ele nos leva para dentro daquela pericorese, daquela dança de afetos, de amor, de comunhão. É isso que a igreja precisa viver. Essa é a realidade espiritual na qual nós fomos envolvidos, a realidade a qual fomos chamados a viver. É justamente isso. Você não pode pegar esse texto, esse versículo 17, e olhar de uma maneira superficial, porque não tem nada de superficial aqui. Nosso Senhor está falando daquilo que significa glória, significa algo tão estupendo, tão grande, que precisamos ser ajudados a compreender o que foi que realmente aconteceu conosco. Implica dizer que o que aconteceu conosco, da habitação do Espírito, é tão grande, como foi a obra do Calvário. Porque essas duas obras, a redenção por Cristo Jesus e a habitação pelo Espírito Santo, são duas obras inseparáveis. São duas obras que você não separa. Então, isso agora é nosso. Foi o que ele fez. Deixe-me adicionar alguns textos, pelo menos 3. Anote aí. Romanos capítulo 8 e o versículo 9. Romanos capítulo 8 e o versículo 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Vamos ler novamente. Vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão sendo governados pela carne. Agora, em Cristo Jesus, a carne não nos governa. Sim, como sei disso? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se Ele habita, não há lugar para o governo da carne na nossa vida. Aí ele diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, no sentido da habitação, esse tal não é dele. Este é o grande selo que nós temos na nossa vida. Vamos para o versículo 11, desse mesmo capítulo 8. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Esta palavra é muito rica, meus irmãos e irmãs. Somos agora o lugar da habitação do Espírito de Deus. E aqui eu quero colocar uma moldura para esses dois textos que lemos aqui no capítulo 8 desta epístola aos Romanos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que declaração é essa? Amados irmãos, eu sei que esses textos carecem de uma exposição maior, mais detalhada, porque existem aqui muitas lições para serem aprendidas, muitas aplicações espirituais, mas eu preciso avançar. Mas eu encorajo os irmãos, debrucem sobre esses textos, nessa ordem que nós começamos ali, de João capítulo 14, versículo 17, veja a conexão, veja a ênfase sobre esta palavra, habitar, veja a ênfase em tudo isso.
Então agora você percebe a grandeza daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Quando Labão, ele ouviu aquilo da sua irmã, ele ficou encantado. E você percebe a nobreza deste cavalheiro. Ele não entrou. Ele não é um invasor. Ele ficou de fora esperando ser convidado. E quando Labão viu tudo aquilo e ouviu todas aquelas palavras, ele foi ao encontro daquele cavalheiro que estava lá fora. Eliezer retrata muito bem aqui o Espírito Santo, porque ele é um cavalheiro, ele é um nobre cavalheiro. Ele não habita se você não der a ele o lugar devido. E o lugar devido que você vai dar a ele é quando você permite que Cristo seja o centro da sua vida. Ele só habita aonde Cristo tem toda a centralidade. Ele não vai habitar o coração onde Cristo não é central, onde Cristo não é exclusivo. Então ele entra. Agora vamos para uma outra cena. Nos versículos 33 a 50, aqui nós vamos vendo em partes. Aí diz assim: diante dele puseram uma comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Observe bem. Colocaram agora um banquete para ele. E ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Você percebe algo aqui? Existe algo muito claro nesse ponto, irmãos. A urgência que havia no coração daquele nobre cavalheiro. Havia uma urgência nele. Ele não queria sentar, ele não queria se distrair, ele não queria perder tempo. Ele tinha uma missão, ele tinha uma urgência. Meus amados irmãos, isto me faz ver algo que eu preciso mostrar para vocês. Há dentro do Espírito Santo uma grande urgência. O Espírito Santo não se distrai com movimentos. Escute o que eu estou te falando. Ultimamente tem surgido alguns movimentos, e movimentos até com boas motivações, de oração, de louvores. Muitas pessoas que viram, ouviram ou participaram desses movimentos, até chegaram a testemunhar algo genuíno. E eu não estou aqui para dizer que não é de Deus. Eu estou aqui simplesmente para dizer o que é de Deus. O que é de Deus para mim está claro aqui. Que o Espírito Santo não vai perder tempo com nenhum outro tipo de movimento que não seja esse. Levar a noiva a Cristo. Você ouve muitos movimentos chamados avivamentos. Cuidado com certos avivamentos, porque certos avivamentos que você ouve por aí pode ser apenas movimentos ou aviltamentos. Porque se você pensar, e aqui coloco com muito cuidado isso, no assunto avivamento, não existe nenhum avivamento hoje que não tenha como objetivo maior avivamentos. Porque se você pensar, e aqui coloco com muito cuidado isso, no assunto avivamentos, porque certos avivamentos que você ouve por aí pode ser apenas movimentos ou aviltamentos. Porque se você pensar, e aqui coloco com muito cuidado isso, no assunto avivamento, não existe nenhum avivamento hoje que não tenha como objetivo maior este glorioso encontro. Avivamento para promover cânticos, avivamento para poder promover sensacionalismo religioso, promover instituições religiosas, não é avivamento. Com todo respeito aqui, irmãos, não quero denegrir nada do que alguém possa crer sobre avivamento, mas eu quero dizer para você, para mim não faz sentido. Cânticos, avivamento para poder promover sensacionalismo religioso, promover instituições religiosas, no assunto avivamento, não existe nenhum avivamento de oração,